Olá, eu sou Karina Chiarato, sou terapeuta sistêmica e hoje eu vou falar de um tema muito especial. A minha mãe influencia nos meus relacionamentos amorosos. Bom, para falar sobre esse assunto, a primeira coisa que eu vou trazer e vou abordar hoje é que a mãe, ela influencia em todas as nossas relações, em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque dependendo de como eu olho para minha mãe, eu olho para minha vida, para os meus relacionamentos. Dependendo de como eu carrego esse sentimento em relação à minha mãe, a vida, ela me retribui, ela volta o olhar para mim. Nossa, mas isso é muito impactante, é algo muito grandioso, sim. Quando a gente aborda, e muitas terapias, muitos terapeutas, ao abordar essa relação com a mãe, eles acabam trazendo o tamanho e a dimensão da importância dessa relação primária. É com quem nós temos o nosso primeiro contato com a vida, é com a mãe que nós vamos ter essa primeira conexão de saber quem eu sou. Então, quando eu me conecto com a minha mãe, desde da barriga dela, é a primeira relação efetiva é com a mãe. E o pai tem uma importância? Tem uma importância. Isso a gente pode abordar em um outro vídeo. Nesse vídeo nós vamos trabalhar efetivamente com a relação com a nossa mãe. Bom, a primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro então é essa influência da mãe, essa energia feminina, essa energia materna, o quanto que ela exerce de força dentro das nossas relações amorosas. E de que maneira isso pode acontecer? De várias maneiras, podendo ser lealdades, fidelidades, ou emaranhamentos, ou ainda até mesmo sacrifícios. Então a gente consegue observar que essa conexão com a mãe e essa interferência nas nossas relações amorosas, elas podem acontecer de várias formas, variando, desde aquela maneira que eu posso ser totalmente fiel, seguindo um padrão de fidelização da minha mãe, fazendo exatamente como ela fez, e indo ao extremo oposto de falar isso eu nunca vou fazer, e você passa do ponto do equilíbrio, você deixa de fazer. Um exemplo muito bonito de se ver a respeito dessa situação é quando as pessoas observam e falam: nossa, tudo que eu tenho feito é exatamente o oposto que a minha mãe fez para que eu não pudesse ser igual à minha mãe. E isso também é desequilibrado, e isso também não traz um bem-estar, uma paz dentro da pessoa. Não é só seguir o padrão de fidelidade da mãe que vai trazer implicações, mas quando eu fujo de ser exatamente como a minha mãe, mas rejeitando por absoluto, isso também me traz uma consequência muito grave. Olhar, para essa relação de mãe e filha. Esse é o propósito desse vídeo, é poder curar todas as nossas feridas. E eu vou falar para vocês assim que eu não me canso de dizer, principalmente nos cursos, quando eu ministro cursos, que quantas vezes você mergulhar nessa relação, olhar para essa relação, observar essa relação, quantas vezes mais nós vamos descobrir situações a serem trabalhadas, observadas e transformadas a partir desse único olhar. Relação mãe e filha é uma profundidade, é algo que tem um equilíbrio, Essa relação mãe e filha, ela tem um equilíbrio por si só, e nossas relações amorosas por várias vezes são colocadas à tona situações para saber como que a minha relação com a minha mãe está. Uau! Como assim, Karina? A minha relação traz situações
para que eu possa resolver dependendo de como está a minha relação com a minha mãe? Sim. Então, eu vou falar para vocês que quando a gente começa a observar tudo isso, e eu gosto muito de trabalhar com a metodologia da visão sistêmica, gosto de trabalhar muito com as constelações familiares, gosto de trabalhar com os movimentos essenciais. Por quê? E porque isso me traz para mim, Karina, força, me traz essa amplitude de visão e me traz aquela decisão para que eu possa, né, estar consciente e ativa diante da minha própria vida. Portanto, quando eu percebi isso, eu falei, eu preciso compartilhar com as pessoas essa maneira totalmente leve, tranquila de olhar para a relação com a mãe. E quando eu curo essa relação com a minha mãe, a vida fica mais fácil, mais leve e eu posso seguir a minha vida, somente minha vida. E uma outra situação a ser observada aqui, como eu disse lá no começo do vídeo, nós carregamos esse vínculo e essa conexão desde a gestação. Então, pode ser que nesse primeiro momento nós vamos trabalhar especificamente com a gestação. No segundo momento, na fase infantil, depois na adolescência, depois na fase adulta. Eu classifico a relação de mãe e filha a ser trabalhada em 4 momentos específicos: da gestação, infantil, adolescência e adulta. Em cada uma dessas fases vão ter abordagens específicas, memórias específicas, dores específicas a serem trabalhadas. Portanto, não é em alguns minutos que eu vou conseguir trabalhar uma vida toda, mas isso aqui é para te dar um norte, independentemente se qual fase da vida você vai trabalhar hoje com esse vídeo, porque a partir do momento que eu estou já acessando essa informação, eu já começo a trabalhar em mim algumas percepções e talvez seja exatamente isso que você precise para você seguir o seu processo, o processo da sua própria vida. Então, nós vamos observar de uma maneira bem ampla o que essa relação aqui, então, pode me proporcionar. Quando eu olho para minha mãe, a minha mãe é aquela única célula que carrega uma força incrível, vital, um óvulo, e que é capaz de me dar a minha própria vida. Portanto, se eu abrir mão de carregar as memórias, as lealdades, os emaranhamentos, as fidelidades, as personalidades, se eu abrir mão dos atos, dos pensamentos, dos sentimentos que são da minha mãe, o que vai restar para mim? Eu. Com o quê? Com a força, com a vida, com a garra, com tudo que compõe a minha mãe e que faz parte da essência dela. Quando eu falo, né, que eu fico com essa força, com tudo que vem de você, mãe, e vou seguir a minha própria vida, nesse momento eu me desvinculo e essas influências, elas vão diminuindo e perdendo a sua força. Porque por mais que eu ame a minha mãe, por mais que eu tenha ela num lugar muito especial na minha vida, ela pôde fazer as escolhas dela, inclusive escolheu o meu pai. E quando eu tomo essa percepção, eu não preciso mais seguir essa fidelidade em relação à minha mãe e eu posso seguir a minha própria vida. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês de situações que explicam bem isso. Eu vou deixar o tempo todo essas duas representantes aqui, essa de vermelho representando a filha e essa de verde representando a mãe. No primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês é de uma paciente
ela chegou para fazer o primeiro atendimento e disse: Karina, eu não consigo me relacionar. Então eu vou trabalhar com situações a princípio de pessoas que não conseguem se relacionar. A primeira coisa que eu perguntei para ela: a sua mãe e o seu pai, eles ficaram juntos até o falecimento dela? Que a mãe já era falecida. E ela disse assim: não, eles se separaram quando eu era muito pequena. Se a minha mãe não pôde ser feliz no relacionamento, se a minha mãe, ela não pôde seguir casada com alguém, sendo amada, sendo, trocando esse afeto, que imagem que ela carregou, que no caso dela foi isso, ela carregou que se a minha mãe não pôde ser feliz na relação, eu também não. E eu escolho ficar sozinha. É uma escolha. E nós precisamos respeitar tanto a escolha da mãe quanto da filha. Mas isso também seguia já um padrão de fidelidade, porque a avó materna tinha ficado viúva muito cedo. Então essa daqui ficou viúva. Essa, logo que a filha tinha a mesma idade que ela quando a mãe ficou viúva, ela se separou. E ela, nem relacionamento eu quero ter. Então, segue-se um padrão de fidelidade. E aqui nessa situação, a mãe está influenciando diretamente na questão do relacionamento, porque ela não consegue se relacionar. Segundo exemplo, e eu vou trazer todos os exemplos e vou trazer depois como que isso ressoou dentro de cada uma delas. Segundo exemplo, a pessoa estava casada, já tinha 5 anos de relacionamento e ela não conseguia ficar mais no relacionamento. Olha, eu estou vindo trabalhar porque essas questões, essas minhas emoções, porque eu não tô dando mais conta disso e eu tô vendo que o meu casamento chegou ao fim, eu não quero nem mais ficar casada com ele. Mas o que acontece? A minha mãe interfere em tudo, ele não aguenta mais, o meu casamento é uma guerra, é algo assim insuportável. Por quê? Porque a minha mãe está ali o tempo todo influenciando, falando o que a gente pode fazer, o que não pode fazer. Isso é muito comum mesmo. Por quê? Porque essa mãe trata essa filha como se fosse um bebê. Algo aconteceu nessa relação quando ela ainda era um bebê e que isso traumatizou a mãe. Então a mãe quer proteger essa filha de todas as situações que geram perigo. Mas daí a gente falou assim, mas espera lá, como que uma relação causa um perigo para essa filha? Porque na relação com o marido aqui, ele atraiu e ela sofreu muito. A mãe havia sofrido muito por conta de traição que tinha vivido aqui nesse relacionamento que é com o pai dessa cliente. E ela, a mãe, queria proteger essa filha de todas essas dores. Então era melhor a filha se separar antes que o marido a traísse. Mas quem disse que o marido ia traí-la? Então, ela ficava o tempo todo vendo os defeitos no parceiro, vendo todas essas situações, e mostrando para essa filha, olha, tá vendo o que ele fez? Você não vai tomar uma atitude? Presta atenção. Então, assim, um relato muito especial a ser compartilhado com todos é que todos os dias, às 7 da manhã, o telefone tocava. Era a mãe ligando para essa filha para saber o que a filha ia fazer. Como que ela ia fazer no dia? E dependendo do que ela falasse que ia fazer, ela falava, não, você não vai fazer isso. Não, mas eu já combinei com meu marido que eu vou fazer. Não, você não vai fazer, você desmarca. E vou falar a vocês, muitas mulheres desmarcam. Nessa situação, ela tinha já desmarcado muitos compromissos com o marido apenas para ficar junto com a mãe.
quando começou a trabalhar essas questões, tanto essa aqui quanto o exemplo anterior, o que aconteceu? Cada uma pôde devolver às suas mães as suas memórias. Não era mais possível ficar carregando essas memórias. Então elas puderam seguir o quê? As suas próprias vidas. E qual é o relato? Nossa, que alívio! Presta atenção, como que está o seu relacionamento hoje? A sua mãe de alguma forma interfere diretamente ou indiretamente na sua relação, no seu relacionamento? A maioria. Muitas, mas a maioria. Porque muitas vezes conscientemente a gente diz, não, minha mãe não vai interferir. Só que inconscientemente eu estou fazendo exatamente igual a minha mãe. Exatamente. Fazendo exatamente as mesmas coisas que a minha mãe fez, cuidando da relação dela do jeito que ela pôde. E tem ainda uma outra situação que me veio agora e eu vou compartilhar com vocês, é quando a gente então vai para esse oposto e fala assim, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. O que a minha mãe fez, se submeteu, passou por tudo isso. Então a pessoa fica muitas vezes agressiva. Sim, ela fica tão agressiva porque ela não quer ser submissa, ela não quer passar por aquelas humilhações que a mãe passou. Então ela fica em estado de guerra. E quando ela olha para os homens, nossa, só conflitos e desentendimentos. Ela diminui os homens dentro dela ao ponto de só encontrar perfis de homens completamente danificados, porque ela está muito danificada. Então, olhem, identifiquem qual o exemplo que encaixa em você. Não tem nenhuma dessas situações. Se não tiver, me manda mensagem. Vamos analisar essas situações, né? O que será que está acontecendo? Será que eu estou efetivamente recebendo influência? Ou eu já trabalhei isso dentro de mim? Ou eu já tenho um lugar muito especial para minha mãe dentro de mim? Nossa, eu estou tranquila. E isso, é maravilhoso, perfeito. Olhem, então, para como que está a relação de vocês com a mãe de vocês, como que está a minha relação com a minha mãe. E muitas pessoas podem nesse momento falar assim, isso daí é um monte de história para quem quiser ouvir. Olha, pode ser, realmente, história para quem quiser ouvir, para quem quiser experimentar, dar um bom lugar à sua mãe. E eu posso garantir que isso vai fazer muita diferença na sua vida. Muita diferença. Se de alguma maneira você está muito irritada, muito machucada, muito desacreditada na vida, acredite na força da vida que vem da sua mãe. Fique com essa força, deixe com ela todas as histórias que são dela, para que você não siga essa fidelidade e siga seu caminho. Experimente a sua própria vida. A sua vida é uma oportunidade única. A sua vida é feita de agora. Você poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas você está aqui ouvindo esse vídeo, participando emocionalmente desse vídeo, percebendo em você o quanto que a força da sua mãe te traz alegria, te reaviva. É só de falar da energia da mãe que a gente começa a perceber uma energia maravilhosa fluindo em nós. E eu aqui lembrando, não estou falando de personalidade, não mesmo. E se eu ficar olhando para essa personalidade, porque minha mãe me abandonou, porque minha mãe não quis cuidar de mim, porque a minha mãe... Você vai cada vez ter mais dificuldades. Mude o foco, mude o olhar. Olhe de maneira diferente para a sua relação. Olhe sob a sua perspectiva.
A sua mãe já teve a oportunidade dela de fazer as escolhas dela. Agora chegou a sua vez. E quando eu falo isso, eu falo com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, porque eu sei que se ela fez determinada escolha, foi porque ela podia fazer daquela forma. Ela não podia fazer diferente. E eu, quando eu vivo as histórias da minha mãe, as fidelidades da minha mãe, a lealdade da minha mãe, eu estou pronta para amar? Eu estou disponível para o amor? O que eu estou vivendo? Como que eu estou percebendo a minha vida? E essa maneira, essa reflexão é para a gente internalizar, trazer realmente para dentro de cada um de nós. Então, qual é a melhor maneira para que eu possa tomar a minha mãe no meu coração? E o que é esse tomar a mãe? É ir lá todo domingo e almoçar com a minha mãe? É ir lá todo domingo, final de semana, ir lá para almoçar e ficar perto da minha mãe? Não. Esse tomar a mãe é olhar para nossa mãe, independentemente, né, de qual fase que nós estamos na nossa vida, e dizer para sua mãe: sim, sim, mãe, para tudo como foi, eu recebo do jeito que foi. E agora eu vou abrir um convite a você colocar em prática isso. Vamos colocar em prática. Não demora nada, é rapidinho. É só você sentar. Ah, vou sentar com as palmas das mãos para cima. Bom, primeira coisa, vamos colocar as palmas das mãos para baixo, nas pernas, sob o colo. Quando eu coloco para cima, eu vou meditar, eu vou me conectar, eu vou, sair daqui desse lugar. Não, eu quero vir para cá. Eu quero vir para esse momento. Então, vamos colocar a palma da mão para baixo, tocando as nossas coxas. Eu posso ficar com os olhos abertos? Posso. Mas posso fechá-los também? Também posso. E eu vou ficar hoje de maneira ereta, em pé. E eu vou recuar um pouquinho os meus cotovelos para trás. A gente chama essa posição de posição do faraó. E eu vou dizer para minha mãe, sim, sorrindo a cada vez que eu disser sim para minha mãe. Sim, mãe. Sim, mãe. Inspira pelo nariz, solta pela boca e mais uma vez. Sim, mãe. Ótimo. Percebem que é um pequenino passo hoje para gerar, reverberar uma grande transformação na sua vida e na vida de todos que estão à sua volta, principalmente para suas relações amorosas. Então, nesse momento, quando a gente olha para nossa mãe, faz esse movimento, a sensação que você vai experimentar agora, ela é só sua. E para cada um vai ser uma experiência diferente. Perceba essas experiências que você está sentindo, essas percepções, tudo isso. E amanhã, faça novamente. Mais uma vez. Até você chegar ao ponto de falar: eu estou vazia. Eu estou leve, aberta e disponível para dar e receber amor. Eu agora estou pronta para amar. Dessa nova perspectiva. E isso é muito bom. E eu espero que esse conhecimento, essa pequena gota de luz invada a sua vida, acesse
a sua intimidade, o seu ser, e que você possa fazer coisas muito boas a serviço da vida com todas essas informações. Eu desejo tudo de bom, faça coisas boas e até o nosso próximo vídeo. Até lá!